E aí pessoal, beleza? Vamos hoje fazer um vídeo com a maratona de questões de direito penal. Como você sabe, é de suma importância a resolução exaustiva de questões de prova. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. A questão aqui da Procuradoria Geral do Estado. Vamos lá. A respeito de ação penal, espécies e combinações de penas, julguem o item a seguir. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem servir para agravar a pena base do condenado a título de maus antecedentes e de personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade. Questão tá o quê? Errada. Eu coloquei aqui o comentário da seguinte forma. Esta assertiva fere o princípio da presunção de inocência conforme o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, a saber, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A supracitada questão também se refere está em desacordo com a súmula do STJ 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena base. Então, aqui tem duas teses jurídicas. Primeiro, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que diz respeito ao princípio da presunção de inocência, e aqui também a súmula 444 do STJ, também para rebater essa situação aqui, no caso da OAB, que são duas pontuações diferentes que somam, que isso que costuma cobrar muito na OAB, então tem que ter muita atenção. Então memorize que essa súmula aqui é de suma importância para o direito penal e também o princípio da presunção de inocência. E, como eu disse, é um assunto muito cobrado em provas. Bom, prossigamos. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. Questão errada. Primeiramente eu coloquei aqui um mnemônico para vocês. Luta. Lugar. Você vai lembrar o quê? Ubiquidade. Tá. Você vai. Tempo. Atividade. L-U-T-A. L. Lugar. Ubiquidade. Tempo. Atividade. Vamos ver o que diz aqui. O artigo 4º, que diz respeito ao tempo do crime, teoria da atividade, considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui colocou o quê? Adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Aqui está o erro, e o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. Teoria da atividade, questão está o quê? Errado. Ó. Tempo do crime. Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o quê? O momento do resultado. Aqui já diz respeito ao lugar do crime, teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, esses dois artigos são muito importantes. E também saiba associar que o artigo 4º diz respeito ao que? Teoria da atividade. O artigo 6º diz respeito ao que?
a teoria da ubiquidade. Vamos prosseguir. João, valendo-se da sua condição de servidor público de determinado Estado, livre e conscientemente apropriou-se de bens que tinham sido apreendidos pela entidade pública, onde ele trabalha e que estavam sob sua posse em razão do seu cargo. João chegou a presentear diversos parentes com alguns dos referidos produtos. Após a apuração dos fatos, João devolveu os referidos bens, mas, ainda assim, foi denunciado pela prática de peculato apropriação, crime para o qual é prevista pena privativa de liberdade de 2 anos a 12 anos de reclusão e multa. A partir dessa situação hipotética, julga o item subsecutivo, considerando a disciplina acerca dos crimes contra a administração pública. De acordo com o entendimento do STJ, se João for réu primário e o prejuízo ao erário causado por ele tiver sido de pequena monta, será possível a aplicação do princípio da insignificância. Errado, porque não se aplica o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Memorize isso. Não se aplica o princípio da insignificância contra crimes em relação a crimes contra a administração pública. É um assunto muito cobrado e você precisa ficar bastante atento. A súmula 599 do STJ diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável, ou seja, não é aplicado a crimes contra a administração pública. Mas uma súmula de suma importância do STJ, súmula 599. É bom você anotar ela no seu material, anotar a súmula 444 do STJ. Em relação ao direito penal, são cobradas muitas súmulas do STJ, então você precisa ficar bastante atento. E aqui, aproveitando, trazendo um conceito do princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela. Diz respeito ao princípio da insignificância. As condutas que ofendam minimamente os bens jurídico-penais tutelados não podem ser considerados crimes, pois não são capazes de lesionarem de maneira eficaz o sentido social de paz. Exemplo paradoxal disso diz respeito a furto de um pote de manteiga no mercado. Tudo deve ser avaliado no caso concreto. Para o STF, os requisitos objetivos. Já teve banca que informou que eram requisitos subjetivos. Então aqui é uma informação muito importante, que os requisitos são objetivos do STF. Para a aplicação deste princípio são Mari. Memorize Mari em relação ao princípio da insignificância. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Então, que é acumulativo, então você fique atento a isso. É bom você ter uma noção disso daqui. Memoriza esse mnemônico aqui, que é muito importante para a sua prova. Quarta questão. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julga o item que se segue. O Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar pena de determinado crime,
desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Questão errada, por quê? Vamos aqui analisar. Aqui diz respeito à Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D, diz o seguinte: em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Todavia, é vedada edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito penal. E o contexto aqui diz respeito ao que? Direito penal. Então, o Presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medidas provisórias para agravar a pena que diz respeito ao direito penal, que aqui diz que não pode. Então, você tem que ficar muito atento, porque direito penal não cobra só o direito penal. Cobra-se súmulas vinculantes e também, como você pode ver, a Constituição Federal. E, dentre outras formas, também doutrina, informativos, por isso você tem que procurar ampliar ao máximo possível o seu nível de conhecimento, de estudos e resolvendo o máximo de questões possíveis de prova. Aqui tem uma ressalva muito importante que eu coloquei. Cabe uma ressalva que é uma exceção a essa regra, a saber, existe a possibilidade de medida provisória que beneficie o réu no que tange à matéria penal, no que diz respeito à matéria penal. Então, duas informações preciosas que você precisa saber. A exceção é a possibilidade de medida provisória que beneficia o réu em relação ao direito penal. Então, fique atento. E vai fazendo anotações no seu caderno, no seu material de estudos. Quanto mais informações você tiver, maior será o seu conhecimento. Então, vale a pena. Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária. No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material quanto moral. Consumando-se o delito mesmo que a vantagem auferida, ou seja, obtida pelo agente, não seja de natureza econômica. Vamos ver aqui, coloquei artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. O crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito mesmo que a vantagem obtida não seja de natureza econômica. Aplique-se a mesma pena, embora, ou seja, mesmo não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, ou seja, mesmo ou embora não tenha a posse de natureza econômica, que diz respeito ao que? Dinheiro, valor ou bem. Então, quando você lê a lei seca, você não tem que decorar, você memoriza só as palavras-chave, você vai ler o restante de forma corriqueira e as palavras-chave vai fazer com que você lembre o que você leu, o contexto. E também é necessário você compreender o artigo, inciso, parágrafo e se colocar no lugar da banca. Se você fosse a banca, como você iria alterar isso daqui para o candidato errar? Então, aqui
parafraseando, diz respeito de natureza econômica, embora não tendo a posse em relação à natureza econômica. Então, procure compreender também o que lê, não adianta só decorar. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, ou seja, passou a entrar em vigor a Lei Y, que, além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por ser esta menos rigorosa que a Lei Y. Aqui está errado, é que não é instituto da retroatividade, mas diz respeito à ultratividade, porque o crime foi cometido durante a vigência da Lei X. Vamos ver que o caso em tela não se trata da retroatividade da lei penal, mas sim do princípio da ultratividade, pois o crime ocorreu durante a vigência dele. E a lei continua a ser válida, mesmo tendo sido revogada. E aqui, para você compreender melhor, diz-se ultratividade quando ela é aplicada ao fim de sua vigência, ou seja, ele cometeu o crime durante a vigência da Lei X. Só que essa Lei X foi revogada pela Lei Y. Mas como a Lei X é mais vantajosa do que a Lei Y para o condenado, o réu, então a Lei X ela continua a ter validade em relação a esse réu. Só que o nome que se dá a isso não é retroatividade, mas sim ultratividade. Então, a pessoa que leu muito rápido pode ter errado essa questão. Então, tem que ter muita atenção quando você for ler e marcando as palavras-chave. Prossigamos. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue os itens seguintes. Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de 2 anos para 3 anos dos crimes punidos com pena máxima inferior a 1 ano. A questão está certa. Vejamos. Nesse caso, não haverá retroação, haja vista que tal fato é prejudicial ao réu, pois essa lei é mais gravosa, elevando o prazo prescricional do delito. Bom, caso você não tenha entendido nada, vamos lá, sem pressa. Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de 2 anos para 3 anos de crimes punidos, ou seja, prazo prescricional, crimes. Veja bem, o prazo inicial era de 2 anos. Por exemplo, um Tício cometeu um crime. Esse crime dele, ele prescreve, ou seja, perde a validade em 2 anos. Só que foi criada outra lei que aumentou esse prazo, ou seja, o crime dele, em vez de não ser mais crimes, vamos falar assim para você entender melhor, em vez de ele ter que esperar 2 anos, ele teria que passar a esperar 3 anos para que esse crime não fosse mais considerado crime. Ou seja, ele teria que esperar um tempo maior do que 2 anos. Por isso que é prejudicial para ele. Então, falando assim de forma bastante coloquial, para você entender, é neste sentido. Aumentou o prazo, então, da prescrição, aumentou o período para que o crime deixe de o delito deixe de considerar crime, não seja mais considerado crime o ato dele. Então é nesse sentido. Próximo. Julgue os itens subsequentes acerca de crime e aplicação de penas. Na hipótese de crime continuado ou permanente, deve ser aplicada a lei penal mais gravosa se esta tiver entrado em vigor antes da cessação, da continuidade ou da permanência. Ou seja,
será aplicada uma lei mais gravosa para o réu. E neste caso aqui está certo, porque diz respeito a crime continuado ou permanente. Outra súmula de suma importância que você precisa anotar no seu material. De acordo com a súmula 711 do STF, a lei penal mais grave aplica-se a crime continuado ou a crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Por exemplo, é uma situação, teve a Copa do Mundo do Brasil. Aí teve lá, se a pessoa fizesse tal coisa lá, seria considerado terrorista. Essa tese foi só durante a Copa do Mundo. Aí, quando acabasse a Copa do Mundo, não seria mais considerado crime de terrorismo tal ação. Acontece que se a pessoa cometesse esse crime durante a vigência dessa lei, durante a Copa do Mundo, mesmo essa lei não tendo mais valor após o término da Copa do Mundo, ele responderia por este crime, porque ele praticou durante a vigência de tal lei, que no caso era temporária, mas que deu continuidade. Então é mais ou menos nesse sentido, nessa situação hipotética. Vamos lá. Julgue os índices seguintes, conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável, ou seja, imprescindível, que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. É o que está aqui. Por isso que a importância de você memorizar. Memorize Mari. Vamos lá. A questão está de acordo com o que entende o STF para a aplicação do princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela. Aqui estão os requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Então, você precisa memorizar isso daqui. Anota aí no cantinho, no resumo, o material de revisão, cola em algum lugar, no guarda-roupa, você precisa memorizar isso daqui, que é de suma importância. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, ou seja, DPC, às vezes na questão está DPC, não se assuste, é uma locução em latim que significa por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Aqui, quem é que esse daqui é questão elaborada por mim, essa questão que foi o que elaborei. Vamos lá. Então, a questão no caso está correta, pois está conforme a lei seca. Daí a importância da leitura da lei seca. Está de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º do direito penal. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Aí aqui, para ficar mais compreensível, eu criei um exemplo aqui para você. Por exemplo, o réu dispara com arma de fogo em vítima com a intenção de matar. Esta é socorrida e levada ao hospital. Todavia, ela é mordida por um escorpião, sendo que o veneno do animal causou exclusivamente a morte da vítima. O réu, no caso em tela, responderá por tentativa de homicídio, conforme o artigo 13, parágrafo 1º, não como homicídio consumado.
como o MP pode alegar em questões de provas da OAB. Há muitas situações hipotéticas, como essa daqui, que ocorre isso, e o que na acusação diz? Que ele responderá por homicídio consumado. Então, para desqualificar a tese do MP, alega-se esse artigo com parágrafo e vai fundamentar no seguinte, da seguinte forma, informando que a causa da morte foi exclusivamente pelo veneno e não pelo disparo da arma de fogo. Por isso que não ocorreu homicídio consumado, mas sim a tentativa, e com isso haverá uma atenuação da pena. Então, questões como essa são muito cobradas, tem que ficar bastante atento. Verificando que o fato evidentemente não constitui crime, o delegado poderá mandar arquivar o inquérito policial desde que o faça motivadamente. Essa é uma questão muito fácil, porque o delegado não pode mandar arquivar inquérito policial. Mas cai muito em provas, então tem que ficar atento. O artigo 17 caput do Código de Processo Penal diz o seguinte: a autoridade policial, no caso aqui o delegado, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Aí é que o delegado poderá mandar arquivar o inquérito. Aí a pessoa decora isso daqui, autoridade policial. Aí na questão, às vezes, ao invés de autoridade policial, coloca delegado. Aí a pessoa só decora e não compreende e diz, poxa, essa questão está errada. E é autoridade policial. Na cabeça dele talvez seja agente, perito, mas no caso, delegado policial diz respeito aqui, nesse contexto aqui, autoridade policial. No caso, delegado de polícia. Outra informação extra aqui para vocês. Artigo 28, Código de Processo Penal. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, no qual só então o juiz estará obrigado a atender. Então, a pessoa vê o juiz obrigado a fazer algo e já pensa, essa questão está errada. Esse artigo aqui é muito importante. Procure entendê-lo, porque ele é muito cobrado em provas, às vezes baseado com situações hipotéticas. Não exatamente como está aqui no artigo, mas cria uma historinha e tal, então você precisa compreender para que acerte a questão. Entre as providências que a autoridade policial deverá tomar logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, encontra-se a reprodução simulada dos fatos, que somente deverá ser efetivada se não contrariar o que? Moralidade e a ordem pública. Isso que é muito importante também de saber a questão certa. Olha, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, que é diferente de deverá, proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a modalidade ou a ordem pública. Aí é de suma importância a informação seguinte, que o réu não é obrigado a participar da reconstituição do crime. Memorize isso, que é cobrado em prova também. O réu não é obrigado a participar de reconstituição de crime. Haja vista isso, viola o princípio da presunção de inocência e suprime, ou seja, retira a garantia contra a auto-incriminação. Então você tem que ficar atento a isso. O inquérito policial é um procedimento sigiloso e, nessa etapa, não são observados o contraditório e a ampla defesa. Questão corretíssima. Não há contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Além disso, também está certo porque não há acusação, mas sim investigação
apenas. Por isso que não há o porquê de haver contraditório e ampla defesa. E aqui eu trouxe umas características sobre o inquérito policial que você precisa saber. Ele é inquisitivo, sigiloso, indisponível. Veja bem, não confunda indisponível com indispensável. É indisponível, ele é dispensável, escrito, oficioso, discricionário. O inquérito policial é um instrumento indispensável à averiguação do fato e da autoria criminosa. Indispensável? Ele é o quê? Dispensável. Por isso que é importante você memorizar isso daqui. A pessoa que sabe isso daqui acertou a questão com tranquilidade. Então, que soa como se tivesse certo. Não, mas tem que ter um inquérito policial, mas ele é dispensável. Aqui o comentário: o inquérito policial não tem natureza de processo judicial, mas sim de processo administrativo, ou seja, procedimento administrativo informativo, qual busca indícios de autoria e materialidade do crime. Tem caráter meramente informativo. O MP pode dispensar o inquérito quando tiver elementos suficientes para promover a ação penal. Assim, o inquérito policial não é imprescindível, ou seja, indispensável. Por isso que o inquérito policial é dispensável. Prossigamos. Por inviabilizar a responsabilidade criminal, não se admite a notícia criminis anônima, ou seja, a notícia anônima de crime. Questão errada. Segundo o entendimento jurisprudencial, é permitido. Todavia, a autoridade policial deverá analisar se os fatos relatados são verídicos, ou seja, ver se não é um trote, tem que saber se realmente diz respeito com a verdade. Aí eu coloquei com exemplo. Imagine que Caio presencia Tício e Mévio cometendo um crime de roubo. Ante o exposto, de forma anônima, ou seja, diz que denúncia, ele informa a polícia sobre tal infração penal. Então essa questão se baseia neste contexto aqui, no caso de diz que denúncia. Então a autoridade policial não é obrigada já de imediato e averiguar, ela tem que saber se é um fato verídico. O direito brasileiro reconhece o direito do defensor, no interesse do representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Questão correta. Vamos analisar aqui. Com base nesse entendimento, no âmbito do inquérito policial, ressalva-se o acesso da defesa às diligências que, no momento do requerimento de vista dos autos, ainda estejam em tramitação ou ainda não tenham sido encerradas. Faltou o N aqui, tem um erro de digitação. De acordo com a súmula vinculante 14 do STF, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que já documentados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de poder de polícia de respeito ao exercício do direito de defesa. Então, anote súmula vinculante 14 STF também, de suma importância, anote no seu material, é de suma importância essa súmula vinculante. Via de regra, em crimes de atribuição da Polícia Civil Estadual, caso o indiciado esteja preso, o prazo para a conclusão do inquérito será de 15 dias, podendo ser prorrogado. E caso o agente esteja solto, o prazo para a conclusão do inquérito será de 30 dias, podendo também ser prorrogado. Então, tem uns erros aqui. Prorrogado só uma vez e diz respeito ao que? 10 dias. Inquérito terminar 10 dias. O indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado prazo nessa data a partir do dia em que se executar a ordem de prisão.
Nessas questões, além de cobrar muito a questão do prazo, também cobra, por exemplo, gosto muito de alterar aqui, por exemplo, a partir do dia em que a pessoa a ter conhecimento do fato criminoso, ou então colocar alguma outra coisa, essa parte, os prazos, 10, 15, 30, e essa parte aqui, a partir de quando a banca costuma alterar bastante, então você tem que ficar atento a esses dois pontos. Ou 30 dias se estiver solto. Com ou sem fiança. Para complementar, aqui sobre denúncia. O prazo para oferecimento da denúncia está no réu preso 5 dias. Aqui o inquérito 10 dias. Contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. Então, é o que é importante. E 15 dias se o réu estivesse solto, afiançado. Aqui, no caso, 30 dias. No último caso, se estiver solto, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data, no caso de devolução, em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos, outra informação de suma importância. Prossigamos. Tá acabando. Ânimo que o seu esforço vai valer a pena. No inquérito policial, procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado pela autoridade policial tem como destinatário imediato o Ministério Público, titular único e exclusivo da ação penal. Questão errada. Artigo 19 diz o seguinte: nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos a quem? O juiz competente, não ao Ministério Público, onde aguardarão a iniciativa de quem? Do ofendido, do representante legal, ou serão entregues ao requerente se pedir mediante traslado. Então não é exclusivamente o titular. Aqui, no caso aqui há outras situações também. Então também ficar atento. O termo do inquérito policial é caracterizado pela elaboração de um relatório e por sua juntada pela autoridade policial responsável, que não pode, desse relatório, indicar testemunhas que não tiveram sido inquiridas, que estão erradas, porque pode sim. Olha o que diz o artigo 10, parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas. E aqui está falando que não pode. Então, letra da lei. Você tem que ler a letra da lei e marcar os pontos mais relevantes. Só pela letra da lei você teria acertado essa questão. No inquérito policial, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, ou seja, a autoridade policial não é obrigada a realizar esse tipo de diligência. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, ou seja, ela não é obrigada. Então, outra questão de prova, que só pela leitura da lei seca você teria acertado ela. Aqui trouxe mais informação, artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, isso daqui é muito importante também, indispensável para o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podemos supri-lo à confissão. Não podemos supri-lo à confissão do acusado. Muitas das vezes as bancas colocam da seguinte forma, que o fato do réu ter confessado o crime torna dispensável, no caso de crime que deixou vestígio, o exame de corpo de delito. Então, questão errada. Sempre que houver no crime vestígios, será imprescindível, ser indispensável o exame de corpo de delito, o que não pode ser substituído pela confissão do acusado. Então, um artigo muito importante que você precisa saber para as provas, você precisa compreender.
No que se refere aos direitos e à aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, julgue o item a seguir. É nula a sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial. Questão correta. Olha o que diz o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, no caso do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetitivas, tal, né? Então também aqui outra informação aqui pelo artigo você já acertaria a questão. Leia bastante a lei seca, que é de suma importância. A respeito da ação penal, espécies e combinações de penas, julgue o item a seguir. Em se tratando de crimes sujeitos à ação penal pública condicionada, a representação do ofendido será irretratável depois de oferecida a denúncia. A questão está correta. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecido a denúncia. No entanto, a banca pode criar, para confundir o candidato, principalmente o candidato que só decora o artigo e não entende o que está lendo, pode colocar uma historinha, uma situação hipotética e informar que antes de oferecida a denúncia, a representação poderá ser retratável e a questão vai estar certa. E a pessoa irretratável, oferecida a denúncia, depois, tipo aquela coisa assim, meio que decoreba sem compreender, acaba errando a questão. Então, raciocine esse artigo. Representação irretratável depois de oferecida a denúncia. Se for antes do oferecimento da denúncia, ela será o quê? Retratável. No entanto, ela será retratável antes do oferecimento da denúncia. Então, a banca costuma fazer muito pegadinha em relação a isso. E uma informação complementar que eu trouxe sobre a decadência do direito de queixa ou de representação. Vamos lá. Artigo 113 do Código Penal. É um artigo muito importante por isso que eu trouxe. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de quê? 6 meses. Você não conta em dias, mas em 6 meses. Contado do dia em que veio a saber, contado de qual momento, outro ponto que é muito cobrado nas provas, a partir do momento que sabe quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º, artigo 100 do Código Penal, do dia que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia, eu coloquei aqui. Coloquei aqui, né? Ação de iniciativa privada pode ser intentar-se nos crimes de ação pública. Se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal, também é cobrado questão em relação a esse artigo aqui. Mais uma. Só por essa informação que dá para saber que a questão está certa. Lesão corporal de natureza grave, ou seja, deixou vestígio. O que diz aqui a questão? Mesmo que cause, confesse, que foi o que eu expliquei anteriormente. O crime, confesse o crime, esse ato não suprirá a necessidade do laudo pericial para comprovar a materialidade do crime e a gravidade das lesões sofridas por Miro, porque aqui tem que haver o quê? Exame de corpo de delito. Então a confissão dele não vai suprir o exame de corpo de delito porque o crime deixou vestígios. Mas vamos ler aqui só para... Durante uma festa, após desentendimentos entre Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele, o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que caiu em uma mesa de vidro. Com um forte impacto, a mesa se despedaçou completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para o corpo de bombeiros. Carlos foi preso em flagrante e Miro foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por 5 dias, com risco de morte. Passou por procedimentos cirúrgicos e posteriormente ficar afastado de sua atividade laboral por 32 dias. O Ministério Público denunciou Carlos por lesão corporal de natureza grave. Nessa situação hipotética, mesmo que Carlos confesse o crime, esse ato não suprirá a necessidade de laudo pericial, ou seja, exame de corpo de delito, para comprovar o que? A materialidade do crime e a gravidade das lesões sofridas por Miro.
Aqui repetindo o artigo novamente. Quando a infração deixar vestígio, será imprescindível, ou seja, indispensável, exame de corpos de delito, não podendo suprir a, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, artigo muito importante. Então foi isso, pessoal. Sei que é cansativo, mas saiba que o seu esforço vai valer a pena. Não foque no cansaço, mas se imagine tomando posse no cargo público. Esse dia vai chegar na sua vida. E este ano de 2020 vai ser um ano de grandes conquistas na sua vida. Vai ser um ano de aprovações, de nomeações, vai tomar posse, entrar em exercício, assim eu creio. E vai dar tudo certo. Não desista que Deus é contigo. Então é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, assine o sininho para receber as notificações de vídeos, bons estudos e fui!